Estamos ao vivo, muito boa noite para mais uma live, dessa vez uma live com um convidado muito especial. Deixa eu adicionar o nosso convidado. Oi, Andréia. Olá, Maurício, seja Tudo muito bem? bem-vindo, tudo bom? Graças a Obrigado Deus. por você ter, obrigado por você ter me aceito o convite, admiro muito seu trabalho, admiro muito os seus posts, as suas reflexões. E Que bom. quis trazer você aqui para justamente a gente bater esse papo aí sobre assuntos que nem gostamos, né? Economia brasileira, economia global. Sim. Então, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, ainda para quem não conhece Maurício, e depois a gente começasse as nossas reflexões a respeito. Tá bom, então, André. Bom, primeiro, meu nome é Maurício Bellinello. Obrigado, André, pelo convite. Para mim é um prazer poder participar aqui com você. Moro em Curitiba, trabalho no mercado, vou fazer 20 anos de operação no mercado de valores com meu dinheiro. Né, também atuo como Investment Advisor nos Estados Unidos, atuando com dinheiro de clientes desde 2014. Né, essa é uma atividade que eu venho reduzindo ao longo do tempo. E desde março de 2020, desde o Covid, né, que eu comecei a dar cursos sobre a operação que eu faço também em commodities, operações no exterior e agora um curso de renda fixa, turma única que a gente está lançando aqui. Na verdade já lançou, estamos no meio do curso. Maravilha, muito conhecimento, muita bagagem do mercado. E, Maurício, já de pronto, qual é o seu panorama, qual é a sua visão, o que que você aí tem observado economicamente falando, commodity, derivativo, pode passar por tudo que você quiser. Tá bom, eu não vejo 2022, pelo menos na minha opinião, deve ser um ano lento. Tenho falado isso algumas vezes, por onde eu tenho participado, né? Eu acredito que vai ser um ano lento depois de 2020, 2021. A gente viveu o clímax e o anticlímax do Covid, né? Que a gente ainda tem alguns não, vários gargalos de grande porte globalmente falando, gargalos energéticos, gargalos logísticos, né? E alguns gargalos de segunda ordem mais oriundos desse primeiro, né? Então, pelo menos na minha opinião, 2022, nem que quiséssemos, poderíamos acelerar de forma muito forte, pelo menos não todo mundo junto, como eu gosto de dizer, Estados Unidos, China e todo mundo, né? Por falta de condições básicas mesmo. Não tem petróleo, a gente está com hoje mais consumo do que... Quer dizer, mais consumo não, mas nós estamos ligeiramente na ponta, né, um pouco abaixo do que nós tínhamos no pré-Covid em 2019. Então não tem muita oferta, os Estados Unidos não produzem, né, eram os maiores produtores do mundo, eles estão cerca de 11% abaixo dos níveis de produção pré-Covid. A Arábia Saudita já voltou para o nível pré-Covid, a Emirados Árabes voltaram. Então isso é um principal gargalo. Os gargalos logísticos, que a gente viu muito no ano passado, né, os fretes globalmente explodindo de preços. Esse ano, pelo menos até abril ou maio, eles estimam que as filas nos portos permanecerão. Era para ser abril, mas já tem um relatório mais novo. Desculpa que eu estou com uma coceira no olho aqui. Tem um relatório mais novo da Maersk Sealand, que é a maior armadora de containers do mundo. Eles previam abril, mas já estão postergando para maio ou junho as filas nos portos, né? Então, pelo menos por hora, sendo muito sincero, Andréia, eu prevejo um ano de 2001 de realinhamento ainda, né? Não prevejo, na verdade, por questões práticas, muita possibilidade real de a gente ter uma aceleração global, sem que isso gere efeitos de grande porte danosos, inflacionários, com escassez de produtos e tudo mais. Exatamente. Eu até vi uma reportagem falando justamente disso, a parte logística, né? Isso. Como ela tem subido de valor, até eles vão fazer uma reforma, se não me engano, no canal de Suez e tudo mais, para ver se, né, aumenta ali o fluxo, enfim, tem várias coisas acontecendo aí em 2022. E o segundo semestre, como é que você vê?
Eu vejo um potencial melhor a partir do segundo semestre. Na verdade, eu espero a partir do último quadrimestre do ano, a partir de outubro, para falar bem a verdade, eu acho que a gente passa a ter melhores condições, a depender da situação dos Estados Unidos em produção de petróleo, porque não há como. Nós estamos numa situação de defasagem, né? Então, como os países da OPEP de 2004, mais ou menos, até 2012, eles literalmente venderam o quanto quiseram e ninguém muito se preocupou em fazer modernizações, manutenções, né, das suas operações de produção, de extração e refino de petróleo. A maioria dos países da OPEP, principalmente os africanos, né, e alguns outros países, até como a Venezuela aqui do nosso lado também, são países que literalmente não têm capacidade de produzir. Os sistemas produtivos deles estão sucateados. Então, eu imagino que, tendo em vista o que a gente ainda está vivendo globalmente, se tudo permanecer num regime de tranquilidade, eu prevejo que a partir do último quadrimestre, o mundo como um todo deve iniciar um novo ciclo de alta. A última vez que foi visto um desse foi em 2016, né? A última vez que nós tivemos um grande ciclo global alinhado de crescimento foi em 2016, 6 anos atrás, né? Então é isso, eu estou moderadamente otimista, por assim dizer, com 2022, mas sendo muito sincero, só acredito em real movimento mais intenso em 2023 mesmo, Andréia. Realmente tem muita coisa ainda que para acontecer e para É, realmente a gente atestar se de fato as perspectivas aí para 2023. isso. E em relação à taxa de juros, como é que você tem visto aí no Brasil, primeiramente, Uhum. aí depois nos Estados Unidos, Sim, no mundo e os seus reflexos, né? Porque cada movimentação ela tem um reflexo, né, Maurício? sim, sim. A gente começou um movimento de aumento de juros no Brasil em março do ano passado, quando a Selic estava 2%. Provavelmente, na minha opinião, o maior erro que o Banco Central brasileiro já cometeu nos últimos 20 anos, pelo menos, reduzindo a taxa de juros de 5 para 2, num momento de muita crise, de fuga de capitais, o que provocou uma inflação de grande porte no Brasil, o IGPM batendo 30%, 33%, o seu IPCA quase 11%, né? Então, pessoalmente falando, eu acho que foi um erro grave. Mas nesse momento a gente começa um ciclo de alta em março do ano passado, e eu pessoalmente acredito, mantidas as condições normais de temperatura e pressão, sem novidades no regime global, no macro, como a gente chama, né? A gente deve permanecer nesse novo ciclo de alta. O mercado como um todo ainda já está olhando para quase 13%, 12,5%. Eu pessoalmente não acredito que vamos a tanto. Acredito que vamos até 11,75, na verdade, né? Ou até um pouco abaixo disso, né? Então, na minha opinião, nós vamos com o ciclo de alta deste ano, né? Até junho desse ano, nas reuniões do Copom, sendo que na próxima reunião, que é na semana que vem, dia 3 de fevereiro, ou na outra, não lembro que dia que é hoje, estou meio perdido. Mas no dia 3 de fevereiro nós temos a próxima reunião, e eu acredito que a gente, assim como o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, já havia sinalizado na última ata, né, a gente vai subir com 1,5%, né, e provavelmente mais 1% na próxima. Eu pessoalmente gostaria muito de não ver isso. Gostaria muito de ver o Banco Central puxando o freio de mão do regime de aumento de juros, até porque a inflação brasileira tem grande chance de reduzir nos níveis atuais, né, na casa de 10%. Então a gente provavelmente não precisa de um juro tão alto. Porém, o histórico brasileiro, dos bancos centrais brasileiros, pelo menos nos últimos 25 anos, não é dos mais positivos, no sentido de botarem o pé no freio na hora adequada, né? O Banco Central brasileiro tem um histórico de passar muito do ponto do que seria o teto ideal de juros, né? Então, sendo muito sincero, acredito que na próxima reunião já vamos para perto de 10,5, 10,75, e com 11,75 até o final do ciclo é o que eu imagino, pelo menos, né? Então é isso. E para o Brasil, essa é uma fase de cintos apertados, né? Dinheiro caro, porque quando os juros básicos sobem, o custo do dinheiro sobe proporcionalmente, né? Então, financiamentos, tanto financiamentos de bens de alto valor agregado, financiamentos produtivos, e principalmente a concorrência do capital especulativo frente ao capital produtivo é muito óbvio nesse momento, porque entre você correr o risco de ter que montar uma empresa, expandir uma operação, para talvez ganhar 5%, 10% ao ano, talvez, com risco,
É mais fácil você pegar seu dinheiro e colocar num título público que vai te pagar 11. Né? Então é isso. Até o momento desse ciclo agora, o Brasil entra literalmente num movimento muito forte para conter a inflação. O problema principal, mas tem um detalhe, né? O Brasil é uma economia indexada, que depende muito do dólar, né? Tanto para fechar as contas, quanto no sentido do Brasil ser muito importador de uma série de bens e serviços. O Brasil, no caso, não tem muitas condições de conseguir frear a inflação de forma autônoma, né? Ou seja, se globalmente preços continuarem subindo, mesmo com o Selic a 13%, de nada vai adiantar, porque o dinheiro simplesmente não virá para cá. Pessoalmente falando, acredito que a grande mudança no regime inflacionário brasileiro só vai acontecer quando o dólar cair. Né? O dólar que está, se bem que hoje já inclusive chegou a quase 5,45, o que é uma boa marca, né? Mas a marca principal do dólar nesse momento é em 5,40. O dólar tem que perder os 5,40 para ter chance de buscar os R$ 5 e ficar lá. Esse é o ponto, porque também cair, como foi em junho do ano passado, para 4,90 e logo depois, em seguida, voltar para 5,80, não adianta nada. Né? Nós precisamos que o dólar caia e fique, para que a gente tenha chance de uma dinâmica deflacionária até no Brasil, pelo menos uma deflação de pequeno porte, eu acredito. Mas é isso, Andréia. Pessoalmente falando, acredito que o Brasil passará, dentro desse ano mais lento, um ano de grande arroxo, né? De grande aperto nas contas, de forma geral, com dinheiro caro e economia andando em ritmo muito cambaleante ainda. Exatamente, é um ritmo bem lento, né? É. Justamente por conta dessa contração aí em tentar, né, conter essa inflação. Isso. E isso chegou a patamares altíssimos. E que, como você bem disse, se não tivesse chegado àqueles patamares no ano passado, talvez, isso é uma suposição do que eu estou falando, né, Maurício? Aí você pode me complementar melhor. Não teríamos chegado a esses patamares, mas enfim. Cada política é cada política, né, Maurício? E a gente estamos aqui apenas para analisar e avaliar, né? Isso. E os Estados Unidos, como é que você vê essa alta, né, desses juros aí? Eu vejo como algo absolutamente normal e como um ótimo sinal para a economia global de que os Estados Unidos estão voltando para os trilhos, né? O que não é normal é uma Federal Funds Rate, que é a taxa básica de juros dos Estados Unidos, na faixa de 0,25%. Isso não é normal, né? A taxa básica de juros dos Estados Unidos antes do Covid, um mercado muito forte, estava na faixa de 2,5% ao ano. E a gente está com 0,25%. Né? Óbvio que dentro de uma política de crise, né? Porque foi o caso, né? Eles precisando defender a economia americana, eles baixam os juros como forma de deixar o mínimo de dinheiro possível direcionado para o mercado de juros, ou seja, tentando favorecer a irrigação da economia com dinheiro, né? Então isso foi um movimento que a gente chama de exceção, não é regra, é uma exceção, para lidar com uma situação muito traumática mesmo, como foi o Covid globalmente e nos Estados Unidos também. Só que passado o momento de pior estresse, né, da economia dos Estados Unidos, não mais os Estados Unidos precisam, como economia, de estímulos na forma de juros, né? E é bom lembrar, esse é um detalhe interessante, os juros nos Estados Unidos têm uma dinâmica diferente do restante do mundo, porque os Estados Unidos são a grande locomotiva financeira do mundo. Existe a locomotiva industrial, que é a China, mas a locomotiva de serviços e financeira é os Estados Unidos. O que isso que importa? Quando os Estados Unidos precisam iniciar um processo de crescimento da economia, eles sobem juros. É exatamente o inverso. Né? O Brasil, quando ele sobe juros, ele está freando a economia. Os Estados Unidos, quando eles sobem dentro de um patamar normal, 2,5%, 2%, isso não se torna algo absolutamente normal. Isso é uma sinalização de que o mercado não precisa mais de estímulos e o Banco Central sobe os juros, literalmente para equalizar o dinheiro circulando, mas permitindo que a economia acelere fortemente. Né? Então, agora, se os juros americanos, mais ou menos como aconteceu em 2005, quando o Greenspan dá um choque de juros e eleva os juros basicamente de quase nada para 5% ao ano, nessa faixa de preço a gente já pode dizer que os Estados Unidos estão tentando frear a economia. Né? Mas nesse momento, para ser muito sincero, vejo com excelentes olhos essa sinalização do Jeremy Powell, né, que é o presidente do Banco Central, de subir os juros. Eu não acho. Tem gente que fica chutando e eu não gosto disso.
Ah, vão ser 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, isso não quer dizer nada. Né? Ele pode fazer um aumento simbólico de grande porte ou de maior porte, ou começar com um pequeno e um maior, mas eu, sinceramente falando, acho também que a gente deve voltar para um nível inferior ao nível anterior. Eu não vejo os juros dos Estados Unidos voltando para a faixa de 2%, né? Até porque a economia não é mais a mesma economia de 2018, 2019. Pessoalmente falando, acredito que os Estados Unidos deixarão os juros, se nada novo surgir no radar, obviamente, uma guerra ou alguma coisa do tipo, os juros na faixa de 1 a 1,5% como um novo patamar de piso, que a gente chama. É bom lembrar que se você pega qualquer gráfico de longo prazo dos juros nos Estados Unidos, gráficos realmente longos, de 100, 200 anos, os juros americanos, não só nos Estados Unidos, essa é uma tendência global, inclusive no Brasil também, os juros são perenemente descendentes, né? Até porque a economia como um todo, globalmente, está se tornando cada vez mais sólida e, portanto, os juros do mercado passam a ser menos relevantes no sentido de necessidade de intervenção. Mas é isso, eu não vejo os Estados Unidos fazendo nenhum movimento exagerado, eles não são disso, eles têm um banco central extremamente eficiente nisso e muito competente, e prevejo os juros americanos, portanto, na faixa de 1 a 1,5% como novo teto. Olha só que interessante, né, Maurício? Como cada país, cada cultura, cada movimento é diferenciado, né? O que aqui é inversamente, né? Quando eles sobem os juros, eles freiam, quando eles descem, eles querem estimular. Lá é o contrário, né? É, Uma sinalização contrária do que acontece aqui. isso. E muitas pessoas não entendem, aliás, eu posso te dizer que muitas pessoas nem imaginavam isso. Porque como nós temos essa visão brasileira dessa inversão aí Sim, em relação à taxa de juros, imagina que lá também seria próximo. Ah, não, está subindo, então, opa, vai ser coisa ruim que vai acontecer. E não, é. é o inversamente proporcional, né? Isso, é um cenário diferente, é bom lembrar. Gosto de dizer isso para os meus alunos, né, Andréia, que a gente não pode tratar a exceção como regra. Quando você transforma uma exceção numa política de regra, você provavelmente vai perder o foco do que de fato é regra. E a situação que a gente viveu em 2020 e 2021 foi uma situação de exceção. Toda e qualquer medida econômica tomada durante esse período em qualquer país do mundo deve ser encarada como um processo de exceção. É uma situação para conter um problema de grande porte, grave, muito grave, mas que, obviamente, passada a gravidade, ou reduzida a gravidade, ou controlada a gravidade, o sistema como um todo retornará a uma situação de tranquilidade, de estabilidade. E, portanto, eu gosto de lembrar, 0,25% de juros nos Estados Unidos é uma exceção. Isso não é regra. E sabendo que não é regra, eu prevejo, portanto, que os juros voltarão aos patamares anteriores. E a curva longa, que a gente chama, né? A curva dos juros de mais longo prazo, de 3, de 5, de 10 anos, já voltou. Esse é o detalhe mais interessante, porque é muito bom lembrar que os bancos centrais só têm domínio sobre as taxas de curtíssimo prazo. O Banco Central brasileiro tem controle sobre a taxa Selic, que é a taxa do overnight, a taxa imediata, né? Os Estados Unidos ele tem controle sobre a Federal Funds Rate, mas as taxas de longo prazo, de financiamento de dívida pública de 3, 5, 10 anos, é 100% na mão do mercado. O Banco Central não tem nenhuma interação com esses preços. E o mercado já voltou a precificar os juros dos Estados Unidos até de 5 e 10 anos nos níveis pré-crise, ou seja, o mercado americano já correu na frente. E agora, portanto, como a curva longa, é difícil explicar isso, mas a curva longa está muito empinada, que a gente chama, perto da curva curta, o que isso significa? Esse empinado, a angulação da curva, ou seja, juros curtos muito baixos, juros longos muito altos, proporcionalmente, a gente cria agora, o Banco Central agora tem liberdade para subir a ponta curta e trazer a curva mais para um sentido menos empinado, ou seja, o Banco Central americano agora está sendo claramente convidado a trazer o juro curto um pouco mais para cima para normalizar a curva. Esse é o ponto interessante. O mercado americano, o mercado como um todo, que financia as dívidas dos Estados Unidos, já está no regime pré-crise de novo, mas a maioria das pessoas no Brasil, pelo menos as que falam desse tema, acreditam mesmo que isso é algo grave e eu pessoalmente acho que é algo muito bom. Exatamente, até por isso que eu quis trazer para você falar essa visão aí, por conta do histórico, por conta da dinâmica do mercado, né, Maurício? Então, como ele tem essa margem, então ele tem esse potencial de tentar, né, trazer ela ao mais
linear mesmo, É, né, Maurício? É tendendo ao que a gente quase isso, chama, né? tendendo ao paralelo, Tendendo, né? ao que a gente chama de paralelo ao Isso, eixo, né? Raramente ela fica paralela, ela é sempre ligeiramente empinada, que a gente chama ponta longa um pouco mais alto, né? Mas é o que eu falei, nesse momento agora, nos Estados Unidos a ponta longa já subiu, a ponta curta foi a única que não subiu. E, portanto, o Banco Central agora tem absoluta liberdade para fazer isso, subir os juros curtos sem estressar a curva, como a gente chama. Ou seja, se espera, inclusive, que o Banco Central faça exatamente isso para causar um efeito normalizador, equalizador entre os pontos da curva, né? Ou seja, não tem nada de ruim acontecendo, né? Volto a dizer, os Estados Unidos estão voltando para uma situação de quase pleno emprego novamente, né? Ou seja, um país com quase pleno emprego, o que mais que eles podem pedir no sentido de uma normalidade? O que precisa agora, na verdade, é de um reaquecimento da economia para que essa situação de pleno emprego agora se transforme em faturamento nas empresas, né, em mobilidade social, no sentido das pessoas poderem ganhar mais dinheiro, poderem comprar casas, carros e tudo mais. Ou seja, é o que eu estou falando, pelo menos na minha opinião, e eu deixo bem claro que essa é a minha opinião apenas, vale tanto quanto qualquer outra coisa, seria o início de um novo ciclo de alta na economia, o primeiro desde 2016, o início de 2016. Fazem 6 anos que o mundo como um todo não vê um bull market, que a gente chama, iniciando no mercado acionário e, obviamente, no mercado como um todo. exatamente. Ou seja, é o momento agora de começar a trazer resultados, né? E o É, giro da economia, né? isso. A gente está E com a economia travada, né? exatamente. E daí veio justamente essa crise pandêmica e aí Isso. as coisas acabaram aí travando mais ainda, né? Isso aí. E no mundo, como é que você tem visto a China? Como é que você tem visto a Europa? Como é que você tem visto Índia? São mercados aí interessantes, né? De a gente comentar também, né, Maurício? Sim, a Europa não tem muito o que crescer mais. É um continente morto, por assim dizer. Né? Ele não tem muito mais geograficamente para expandir, população envelhecendo, reduzindo. Né? Muitos estados, muitos países da União Europeia são estados extremamente paternalistas que não favorecem a atividade produtiva, e dentre eles, principalmente, Portugal, Espanha e França. Né, a Alemanha, eu sempre gosto de lembrar que a Alemanha é a Europa fora da Europa, porque literalmente quando a gente fala em atividade econômica na Europa, eu falo de Alemanha, né? A Alemanha e um pouco de Inglaterra. Então esse é um problema de forma geral na Europa, que é um país com baixa capacidade de crescimento, baixíssima capacidade de crescimento. Né? Sendo muito sincero, não espero nada de muito espetacular acontecendo por lá. Do ponto de vista dos países asiáticos, né, com especial destaque a China, a China deve iniciar um movimento que já começou, na verdade, há 2 meses atrás, um movimento de reaquecimento da economia do ponto de vista do crédito. Né, às vezes a China, em novembro de 2020, a China começa a puxar o freio de mão do tanto de dinheiro que está circulando, a gente chama de pulso de crédito, né? Crédito circulante na economia. E esse é um processo que durou 1 ano e vai durar 1 ano e meio, mais ou menos, entre o topo e o fundo, né? E agora, alinhando com os Estados Unidos, eu acho que esse processo deve demorar um pouquinho ainda para ganhar momentum, que a gente chama, que é a intensidade, né? Mas ela deve ser, em breve, a maior economia do mundo, deve passar os Estados Unidos, eu acredito que em até 5 anos, se tornará a maior economia do mundo, mas principalmente falando, ela deve ser o grande catalisador de movimento global. A gente fez um estudo, fiz com os meus alunos do curso de commodities, né? Um estudo diferenciando ritmos econômicos da China e dos Estados Unidos principalmente. A China vem primeiro, sempre. Ela sempre começa, pelo menos desde 2003, a China é quem começa o movimento global de aceleração. Né? Isso fez em 2003, fez em 2009, fez em 2016 e vai fazer em 2022 também. Então, sendo muito sincero, eu acredito que a China deve ser a primeira a acelerar. A Índia, sendo muito sincero, Andréia, muita gente aposta nela, né? Como a próxima grande potência. Eu já não vejo dessa forma, pessoalmente falando. É uma opinião, né? Pode ser que aconteça e eu posso estar enganado. Mas pessoalmente eu acredito que a Índia tem problemas sociais muito graves,
né? Um país que em muitas áreas é medieval ainda. Não é só rural, ele é medieval. Tanto na cultura, ou seja, né, nos hábitos da população, mas principalmente no desenvolvimento do país. A Índia tem é um país de desenvolvimento muito desigual, muito, e eu não digo não só na questão social, mas na questão do desenvolvimento de fato industrial e tudo mais. Então, eles têm uma... Eu tenho amigos indianos, né, que moram na Índia há muito tempo, eles falam que ninguém sabe ao certo quem tem mais população, se é a Índia ou se é a China. Até porque na Índia, boa parte da população não tem certidão de nascimento. Muitas famílias lá não registram as crianças quando nascem, então não se sabe ao certo. Né? Acredita-se que a Índia possa ter mais gente viva do que na própria China. Mas é isso, não acredito, pelo menos no curtíssimo prazo, Andréia, se isso tiver alguma chance de se tornar uma realidade, do ponto de vista da Índia se tornar uma potência, isso nós estamos falando com um horizonte de pelo menos 10 anos à frente. Né? Nesse momento, sendo muito sincero, não vejo a Índia saindo muito de onde já está desde pelo menos um século atrás. Maravilha. E as bolsas de valores? Como é que você tem visto? Bovespa, Dow Jones, enfim, a bolsa também, a bolsa de Chicago, né, que é a bolsa de Sim. commodities lá americana, a China, como é que você tem observado aí? Porque assim, Maurício, dizem a bolsa brasileira está barata frente às demais, não é? Isso é muito comum falarem, né? É a verdade mesmo? Como é a sua visão? Tanto em termos de bolsa no geral, ou mesmo, né, ali puxando para os commodities, puxando para os derivativos. Sim. Qual que é a sua percepção a respeito? Tá bom. Quem manda em qualquer mercado do mundo é o ciclo de juros, né? Não existe nenhum mercado maior e nem mais importante, nem maior regulador dos fluxos financeiros, tanto na hora do enxugamento, quanto da hora da irrigação, quanto o ciclo de juros. Portanto, no Brasil, por exemplo, com os juros subindo daqui para maio, por mais que a Bovespa, por exemplo, possa ter movimentos pontuais de alta, né, é muito bom lembrar que, de novo, para que eu vou colocar dinheiro num fundo imobiliário ou numa ação, se eu tenho um mercado mais seguro do Brasil, que é o Tesouro Selic, por exemplo, que são os títulos de curtíssimo prazo do Brasil, pagando e vão pagar 11% ao ano, né, sem risco, basicamente. Não é sem risco porque não existe nenhum tipo de instrumento sem risco. Mas dentro do mercado brasileiro é o menor risco que existe, chama de risco soberano. Né? Ou seja, quanto maior forem os juros, maior a concorrência deles frente a todos os mercados. Todos, mercado acionário, mercado de investimento, direto, industrial. Então, nesse sentido, Andréia, eu não vejo possibilidade do mercado acionário dar uma grande mudada de preços de forma geral, principalmente áreas que foram extremamente afetadas, como o varejo, por exemplo, né? Que são áreas muito intensivas em dinheiro, eles precisam de muito dinheiro para financiar suas operações, e com a Selic nesse patamar, o dinheiro ficou caro. Então, literalmente, as margens irão cair. E por isso que eles caíram 70%, 80%. Né? No setor dos fundos imobiliários é o mesmo problema, porque ninguém compra um fundo imobiliário porque acredita na torre. O cara compra um fundo imobiliário porque ele quer ter uma renda passiva, né, que possa ser isenta de imposto de renda, e volta para o mesmo critério. Os movimentos de maior intensidade, ou seja, os maiores patrimônios, os maiores operadores desse mercado, fazem uma conta na calculadora. Aquela calculadora da feirinha, a mais barata de todas. Não é a HP, não sei qualquer coisa, é aquela de R$5. Ele faz conta. Por que eu vou colocar num fundo imobiliário que pode ter vacância, que pode ter riscos de toda ordem, né? Pode ter, sei lá, pode pedir mais capital, pode diluir meu capital dentro do patrimônio, né? Para ganhar, às vezes, 1% ao mês, o que pode ser bom e é um bom dinheiro, especialmente porque é isento, mas tem uma série de riscos envolvidos nisso, sendo que eu posso pegar o mesmo dinheiro e colocar no Tesouro Selic, que vai render 11% ao ano. Então, isso não é uma má notícia, é uma natureza do mercado. Dentro de ciclos de elevação de juros, todos os demais mercados são diretamente penalizados nos fluxos financeiros que vão para ele. Não à toa, os fundos imobiliários caíram, a bolsa caiu. Né? Basicamente, todas as classes de ativos tiveram perda de valor frente, em compensação ou em comparação com títulos públicos, com dívida. Né? Então, no Brasil, André, eu prevejo que assim que o mercado decidir que fizemos um topo nos juros, esse dinheiro tende a retornar para todos os demais, porque isso sinaliza que o mercado está de novo querendo tomar risco,
né? O mercado agora está querendo sair de risco por causa dessa questão dos juros em alta. Então, quando o mercado se sentir de novo propenso a tomar risco, a gente vai ver movimentos ascendentes nesse sentido. Nos Estados Unidos, de novo, é difícil determinar isso ainda, mas historicamente, movimentos de alta de juros nos Estados Unidos tendem a ser movimentos de maior pressão no mercado acionário, né? Por quê? Porque o mercado acionário americano, principalmente depois de uma alta do tamanho que aconteceu nos últimos 2 anos, se tornou um mercado tecnicamente mais caro. Isso não quer dizer que não pode continuar subindo. Mas como outros mercados, e isso a gente está falando daqui até a metade do ano ainda, não é para hoje, serão e foram muito penalizados, como foi o brasileiro, o mercado chinês, né, o mercado russo caindo bastante agora, mercados emergentes de forma geral, foram muito penalizados de forma geral. O que acontece? Eles têm um potencial maior que a gente chama upside, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas que seja. Como eles foram muito penalizados e o mercado como um todo está muito medroso, quando a sinalização do Fed for de expansão econômica de novo, isso passa uma sinalização para o mercado de que tudo tende a se normalizar e o mercado volta a se tornar menos a risco, volta a fazer o que a gente chama que é tomar risco de novo. E esse dinheiro tende a sair dos Estados Unidos em direção a todos os demais países. Ou seja, nesse momento, existe um potencial ajuste à frente nas cotações dos preços dos Estados Unidos. Detalhe, ele já está em curso. As ações de tecnologia dos Estados Unidos, que eram as últimas, que não foram penalizadas, porque muitos setores nos Estados Unidos já haviam caído 30%, muitos, né? Quedas de grande significância, de grande potência, grande proporção. Apenas as big techs, que a gente chama, são ações que nesses últimos momentos ainda estavam em patamares muito altos, ou seja, eram as últimas e muitas delas já começaram a cair. Empresas historicamente muito fortes como o Visa, por exemplo, que é uma das minhas ações preferidas, né, caiu bastante para patamares da Visa, né? Bom lembrar que ela tem margem líquida de 50%, é a maior empresa de meios de pagamento do mundo, né? Então é isso. Se eu pudesse chutar, eu diria que, de novo, assim como os juros continuarão subindo, a Bolsa permanecerá pressionada no Brasil, mas tão logo a gente tem um movimento de topo nos juros, provavelmente a gente deve ter um movimento de realização nos Estados Unidos e de potencial ajuste da discrepância das ações globais frente às americanas. Exatamente. Vamos ver essas sinalizações, os seus reflexos, né? Inclusive, já nesse ano, né, as empresas de tech, como você falou, Visa, próprio Mastercard e outras techs, elas estão, né, caindo. Até a Amazon, né, já vem sinalizando quedas desde o final do ano passado. Então, sim, vamos ver essa movimentação aí. O Google ele fez a seguinte indagação, Maurício. Mas os fundos imobiliários não se deve considerar a renda mais a valorização? Até pode, né? Mas porque você tem a cota do fundo, né? E você tem os como é que chama? Eu sempre esqueço, os proventos, né? Que são pagos mensalmente e tudo mais. Você pode somar os dois, né? Mas é bom lembrar, especialmente se você faz uma comparação entre o desempenho das cotas dos fundos, o fundo médio, né? De novo, eu não estou falando de um fundo ou outro, porque sempre vai ter fundos que oscilam mais e que oscilam menos. Mas, de forma geral, a volatilidade média dos fundos imobiliários é muito baixa, comparada com a cota média das ações, por exemplo, né? Das ações como um todo. Então, sim, obviamente, você vai somar os dois, né? Tanto o preço da cota que você comprou, quanto os proventos que são mensalmente ou, como é que chama? Frequentemente pagos, né? Então, mas obviamente isso é uma sinalização boa. É óbvio também que, como eu gosto de lembrar, e essa é a estratégia que um dos fatores principais das minhas estratégias, eu costumo lembrar, quem foi que perguntou mesmo, André, só para falar o nome? Guga. O Guga. Eu gosto de lembrar que não importa a classe de ativos que a gente está comentando, né? Preço importa. Por que eu estou querendo dizer isso?
O Warren Buffett, não, o Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, da cadeira de rodas, né, eu gosto muito dele, ele tem uma frase muito, muito, muito famosa, né? Eu vou até pegar ela aqui para não falar, porque eu gosto de para não falar bobagem, porque depois fica falando assim, Maurício falou a frase errada, aí parece que eu estou fazendo de propósito, e não é. Estou só pegando aqui para não perder. Essa frase as pessoas deveriam, uma brincadeira, deveriam escrever no peito, uma brincadeira, né, uma tatuagem. Eu vou ver se eu acho aqui, porque agora para procurar isso aqui também. Porcaria, como é que eu vou achar? Ele diz respeito ao preço dos ativos, né? Por que que a gente está falando isso? Quando a gente compra um certo ativo, ele fala o seguinte, a depender do preço, qualquer ativo é justificável. E a depender do preço, nenhum ativo é justificável. O que isso quer dizer? Mesmo a melhor empresa do mundo, em algum dado momento, ela pode se tornar simplesmente muito cara. E mesmo o pior fundo imobiliário do mundo, a depender do preço, ele pode passar a ser justificável. O que isso quer dizer? Dentro de um ciclo financeiro, Guga, aproveitar boas janelas de oportunidade para comprar um certo ativo, seja ele qual for, porque ele se encontra com preços descontados frente a uma média histórica, uma média anterior, pode ser simplesmente uma oportunidade grande demais para ser perdida, né? Então, esse é um bom ponto a ser lembrado. É bom lembrar que a mecânica de preços dos fundos imobiliários é diferente da mecânica de preços das commodities ou das ações, né? Eles têm uma outra, dentro de uma carteira, por exemplo, da forma como eu construo carteira de investimento, ele não pode estar no mesmo lugar que as ações, exatamente porque ele tem comportamento de preços diferente e a mecânica de pagamento dos rendimentos, dos proventos, que também tem uma forma diferente de funcionar dos dividendos de uma ação, por exemplo, né? Mas é isso, como eu gosto de lembrar, não existe ativo melhor nem ativo pior. Tem aqueles que você gosta mais e que funcionam melhor para você e aqueles que funcionam pior para você, e só isso. Exatamente isso. Cada um tem a sua dinâmica, né? É, Os dividendos, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95%. isso, Já a empresa ela vai distribuir um percentual que ela acha interessante isso. trazer o pessoal, mas também um percentual que ela acha que se deva ter em relação ao crescimento. Então ela Exatamente. vai fazer essa distribuição diferentemente. Então cada um tem o seu papel dentro da carteira, né, Maurício? Exatamente. É bom lembrar que nos Estados Unidos mesmo, como dividendos pagam imposto de renda, 30%, de 15 a 30, depende da faixa, depende do tipo de contribuinte. Um brasileiro mesmo, um estrangeiro que tem ações nos Estados Unidos, paga 30%. Muitas empresas nos Estados Unidos, inclusive as maiores big techs, a Visa mesmo, Apple, Facebook, Google, todas elas não pagam mais dividendos. Ou seja, eles preferem, ao invés de pagar os dividendos, mas o que ficaria tributado e esse dinheiro literalmente desaparece, a legislação americana permite que eles façam o que a gente chama de buyback. O que é isso? Recompra de ações. Aquilo que ele iria distribuir na forma de dividendos, ele pega aquele dinheiro e compra as próprias em ações no mercado e cancela as ações. Isso naturalmente estabelece um ritmo de alta. Detalhe, as principais big techs, uma das principais forças motrizes da alta das ações nos últimos 5 anos foi exatamente as recompras de ações. Ou seja, um dos principais motivos pelo qual as big techs não caem é porque elas lucram tanto, mais tanto, que elas têm muito dinheiro para comprar o tempo inteiro suas ações e cancelar as ações. Então esse é um detalhe interessante para as pessoas entenderem nas dinâmicas. É importante que as pessoas compreendam isso no sentido de poderem avaliar melhor cada uma dos ativos que você carrega em carteira. Exatamente. E eu sempre gosto de frisar que, claro, estudar é muito importante, realmente acompanhar pessoas que tragam informações relevantes é importante, mas também ter um objetivo e a sua estratégia, né, Maurício? Isso, Porque sim. cada um tem uma realidade, cada um tem um objetivo a traçar, né, de curto, médio e longo prazo, né, Maurício? Eu pessoalmente não gosto nem de ficar ouvindo muito conselho disso. Eu tenho meu jeito e faço com ele, sigo com ele, né? Muitos caminhos levam a Roma. O meu eu estou tentando chegar lá com ele, né? Todo dia um pouquinho, um passo à frente, mas é isso. Né? Quanto menos você comparar o seu desempenho com os demais, no sentido de falar, o fulano ganha tanto, ou deixa de ganhar de tanto, é mais importante que você que não me segue, inclusive pode me seguir, que tem muito conteúdo lá para você. Você que eventualmente está com muita dúvida sobre sua carteira, é importante que você estabeleça parâmetros
sobre o que você é capaz. Como eu gosto de lembrar, muita gente me pergunta, né, Maurício, quanto que dá para tirar no mercado de ações, por exemplo? Eu falo assim, quanto dá para tirar? Não, é quanto você consegue tirar, né? Porque o mercado não te dá nada, é você quem tem que tirar dinheiro dele, né? Então, o mais importante do que às vezes ficar se preocupando com aquilo que você vê na internet, que o cara fala que ganha, é você garantir que hoje você está melhor do que você estava ontem na condução dos seus investimentos. E ponto final. Né? Os demais, os outros são os outros e só, como diria o poeta. Perfeito. O Google também ele voltou a falar, a questionar a questão seguinte, que ele ainda não se acostumou com a ideia de investir fora do Brasil. Sim. Pensando na complicação da herança. Porque tem uma questão tributária e tudo mais, né, para estrangeiro e tal. Tem. Isso nos Estados Unidos, né? Tem lá o que a gente chama de... Oh, meu Deus do céu, hoje eu não vou lembrar da cabeça fraca, que tem uma legislação, que é a legislação de sucessão, que em caso de de morte, né, do titular, a incidência de imposto de renda pode ser muito alta, chegando a 40%, né, da tributação total sobre o patrimônio, não é sobre o lucro, né? Mas eu gosto de lembrar, isso é uma preocupação que passa a ficar mais cabível a partir de uns 100 mil dólares, mais ou menos, né? Abaixo disso, sendo muito sincero, a incidência você estará no primeiro nível, nos primeiros níveis. Salvo engano, eu estou tentando lembrar agora aqui, minha cabeça está muito ruim hoje. A isenção acho que é até 60 mil dólares. Então até 60 mil dólares não importa. Você não vai pagar nada. A partir disso, você passa a pagar numa planilha, não, numa tabela progressiva, que pode chegar até 40% dos seus ativos como imposto sobre sucessão nos Estados Unidos, né? É muito bom lembrar que essa é uma realidade para quem vai ter realmente dinheiro. Muito. Para você realmente chegar nas faixas mais altas. E como eu gosto de lembrar, nada melhor do que estar bem representado. Ou seja, se um dia isso se tornar uma preocupação para você, pague um bom advogado tributarista nos Estados Unidos e ele vai fazer a programação para você. Existem várias formas de você poder fugir disso. Mas eu gosto de lembrar que isso é uma preocupação recorrente, e eu ouço muito isso também. Uma das primeiras perguntas que me fazem sobre investimentos é quanto que eu pago de imposto? Então eu vou fazer o seguinte, primeiro você ganha dinheiro, depois você se preocupa com o imposto. Ou seja, o foco de quem vai investir é ganhar dinheiro primeiro. Primeiro o foco é aprender a ganhar dinheiro. Depois que você estiver ganhando dinheiro, aí você se preocupa com pagar imposto. Não coloque o carro na frente dos bois. A preocupação inicial é você ganhar dinheiro. Está ganhando um montão, né? Mais do que 35 mil reais por mês, porque se for abaixo disso, nem imposto de renda você vai pagar porque é isento, né? 35 mil em vendas mensais, você não paga R$1 de imposto de renda. No Brasil não ocorre a incidência. Então é isso. Que tal se a gente primeiro aprender a ganhar dinheiro? Então foque na prioridade. O imposto, se tiver que pagar, depois você paga lá na frente. Não se preocupe. Fica tranquilo que eles não vão esquecer de você. Não. Eles querem ganhar, eles vão olhar para quem tem muito, normalmente. Não se preocupe. Sim, exatamente. Maurício, antes da gente encerrar e ir para o encerramento da live, eu só gostaria que você falasse um pouquinho sobre a marcação a mercado, que é uma das grandes dúvidas do pessoal a Sim. respeito de economia e os reflexos dela, né? Porque o mercado, quando você vai investir, ele está pensando lá na frente, né? Não nessa taxa de juros curta, porque ela vai movimentar a cada 45 dias. Isso. Ela é importante, sim, mas o mercado, principalmente o profissional, né? Eles estão olhando na marcação a mercado lá no futuro. Teria como você falar um pouquinho sobre isso? Marcação a mercado é um nome bonito que inventaram para quem opera juros, né, dentro de títulos de dívida. Ou seja, quem marca a mercado é quem acompanha juros a mercado, está olhando os preços dos títulos, né? De forma geral, Andréia, não tem muito um segredo nisso, tá? O que importa é quem opera juros bem operado, opera ciclo. O que eu quero dizer isso? Inclusive tem um curso de renda fixa agora que eu estou dando agora, mas já está fechado, inclusive. E a gente vai falar exatamente disso amanhã, inclusive na aula de amanhã. Eu vou explicar a diferença do juro básico da economia e o juro de mercado, que existem diferenças grandes. O juro de mercado é quanto o mercado cobra para financiar a dívida pública de um certo país. A marcação mercado, portanto, é uma oportunidade que o mercado dá. O mercado, leia-se, né? Os operadores principais, para você conseguir surfar, como a gente gosta de brincar, um movimento muito favorável de queda dos juros. Então, a marcação a mercado nos juros é alguém que consegue entrar próximo do topo dos juros
E quando inicia-se um movimento de queda, ele consegue acelerar os ganhos proporcionalmente, exatamente por causa do modelo matemático que faz o cálculo do valor do título, que é uma gangorra. Quanto maior for a taxa, menor o valor do título. Quanto menor for a taxa, maior o valor do título. É uma gangorra. Tá? Então, quem estiver de um lado, o outro está do outro lado. Né? Se um estiver para cima, o outro vai estar para baixo. Se um estiver para baixo, para cima, o outro vai estar para baixo. Assim que funciona. Então, a marcação ao mercado é uma oportunidade que vai acontecer agora, provavelmente, eu acredito. É a primeira desde dezembro de 2015, nos juros brasileiros apenas, tá? Nos Estados Unidos nós não temos essa oportunidade acontecendo, que será o próximo topo de juros, que será, ou que se espera, pelo menos o que eu espero que aconteça, daqui até o final do primeiro semestre, né? Ou seja, é uma janela de oportunidade que a última aconteceu em 2015. Se você perdeu em 2015, 7 anos depois, essa vem a outra na sua frente. Se eventualmente ficar para depois, quem sabe daqui 5, 6, 7 anos apareça uma nova oportunidade. E é por isso que esse é um momento em que grandes operadores, quando eu digo grandes, não é tecnicamente, mas também tecnicamente, eu digo grandes em tamanho, né? Operadores tendem a ficar muito próximos desse mercado para comprar esses títulos e carregá-los, né, para o vencimento ou eventualmente antes dele, exatamente para conseguir uma valorização de grande porte proporcionalmente ao que aconteceu ao longo do ciclo em 2017, 2018, por exemplo. Bacana, excelente. Então, uma janela de oportunidades para renda fixa aí gigantesca, né, Maurício? Exatamente, a maior oportunidade desde 2015. Maurício, gostaria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estiveram com a gente e deixar suas redes sociais, porque eu sei que o pessoal que não te conhece ainda, com certeza deve te conhecer, principalmente sexta-feira à noite, o Método do Mal é excelente, eu conheci ele vendo uma live, fantástico, é uma aula realmente de economia, uma aula aí de renda fixa, enfim, cada sexta-feira ele traz um tema, agora vai ser quinzenal. Quinzenal, né? Agora, isso mesmo, será só na outra semana. Só na outra semana, mas acompanha porque vale muitíssimo a pena. Isso aí, Andréia. Gostaria que você deixasse a sua mensagem que você desejar aí para o pessoal. Tá bom, André. Queria agradecer o convite, espero que tenha sido legal. Eu gostei bastante de bater esse papo com você, com a sua audiência. Né? Você que está aqui da André e não me conhece ainda, só ir lá em cima no André ali, clica ali em cima, pode me seguir, não precisa nem sair da live, ou depois da live vai lá e segue Maurício Bellinello. Tenho conteúdo pra caramba, falo muito de commodities, renda fixa, mercado de valores como um todo. Para mim é um prazer, espero de coração que vocês tenham gostado bastante. E a gente se vê por aí, né, André? Numa próxima live lá no meu boteco, aqui também, tá bom? Obrigado demais mesmo, viu? Eu que agradeço você, de pronto ter aceito o meu convite, vim aqui trazer tanta informação, tanto conhecimento, eu sei que você tem bastante expertise, então é sempre muito bom conversar contigo. Pessoal, muitíssimo obrigado por essa audiência aí, sigam realmente o Maurício, quiser saber um pouco mais de REITs, estoques e fundos imobiliários, me siga também. E até uma próxima, Maurício. Um grande abraço, André. Um abraço a todos. Tenham todos uma ótima noite, viu? Um grande abraço e até mais. Boa noite.